Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero e sem enrolação. Ibovespa subiu 25%, fundos imobiliários subiram, as ações subiram, todo mundo fica me perguntando, é hora de comprar ou vender as ações? Magazine Luiza, Via Varejo, o que está acontecendo? Calma, galera, calma. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre um panorama geral do mercado, a minha opinião de dois cenários, se eu acho que vai melhorar ou piorar, e o que vai acontecer em cada um, e a única coisa que eu peço para vocês, antes de eu começar a falar, é que você me deixe aqui nos comentários o seguinte, dois cenários só, não pode chegar com outra coisa não. A situação vai melhorar, e dois, a situação vai piorar. É só isso, eu só peço isso. Todo mundo que assistir esse vídeo, vai melhorar por causa disso, vai piorar por causa disso, mas não pode ter um meio do caminho não, porra, porque eu vou me posicionar aqui, então eu queria que vocês também se posicionassem. Então, sem enrolação, me deixa aqui nos comentários. A situação vai melhorar ou a situação vai piorar? E no final do vídeo eu vou ler um trecho desse livro aqui, um parágrafo só, vocês vão entender o motivo, depois eu vou até comprar mais alguns desses para sortear, eu tô fazendo uma resenha para vocês dele, mas assim, se você não quer assistir esse vídeo, pula, eu vou deixar aqui embaixo o momento que eu vou ler, porque o trecho que eu vou ler desse livro pode ser determinante para o futuro do seu dinheiro, como está sendo para o meu. Mas sem enrolação aqui, vamos direto para o vídeo, dar uma olhadinha em o que aconteceu com o Ibovespa. Que subida foi essa de 25% que o Ibovespa deu? Vou colocar aí na tela, então a gente dá uma olhadinha aqui, ó, de 2016 para cá. Vamos dar uma olhada, eu sempre mostro para vocês, estava todo mundo feliz e contente, mais de 200% de alta, né? Aí se a gente reduzir o período para um ano, a gente percebe que teve essa subida, mas que ó, ele deu uma queda, vamos diminuir para 3 meses aqui, ó. Então a gente estava ali nos quase 120 mil pontos, Ibovespa caiu bastante, olha aí, quase 50%, 40 e poucos por cento, né? Só que ele já subiu um pouco, pessoal. Olha só, é isso que é o título do vídeo, mais 25%. Na realidade, ele subiu 28%, né? Mas como caiu um pouquinho ali nos últimos dias, a gente pode colocar que ele subiu nessa faixa aí de 25%, tá? Então, quem está comprado aí desde as mínimas já ganhou 25%, volta para cá correndo produção. Então, vocês entenderam o seguinte? Tudo bem, a gente passou sufoco ali na queda, né? Mas caso alguém, e existem esses alguéms, né, tenha vendido ali no que até o momento foi fundo do poço, essas pessoas perderam 25% de alta. Vocês têm noção, lá na frente em 2025, 28, seja lá quando for, o impacto da perda dessas pessoas, desses 25%, iniciais por elas estarem fora do mercado. E aí vocês entendem a minha primeira colocação do prejuízo que é estar fora do mercado. É por isso que a todo momento, em todos os meus vídeos durante a crise, eu sempre falei para vocês o seguinte, eu giro um pouquinho da minha carteira, mas eu tenho um bloco que eu não giro, que está ali no mercado. Esse dinheiro não sai. É por isso que eu não gosto de ter todo o meu dinheiro em renda variável, porque eu me sinto confortável com esses valores. Deu para entender? O mais importante é o seguinte, vocês entenderam a perda dessas pessoas por estarem fora do mercado quando o Ibovespa subiu 25%? Isso. Vamos olhar os fundos imobiliários? Vou colocar na tela aí os fundos imobiliários. Vamos lá, galera, vamos acompanhar. Mesma coisa, estava tudo bonito, todo mundo ganhando dinheiro, feliz, querendo trocar de carro, querendo se separar, quase 150% de alta. Aí se a gente diminuir o prazo aqui, os fundos imobiliários, o IFIX chegou ali nos 3 mil pontos. Aí de janeiro para cá foi só queda, vamos lá. No máximo aqui a queda chegou aí na faixa dos 40% também, né? E aí vamos olhar aquele mesmo efeito e da mínima até agora, quanto já subiu? Bom, vamos olhar essa vala aí, ó. Da mínima até agora já subiu 33%, pessoal. 33%. Produção, me devolve aí na tela, produção. Vocês entenderam, então? O que acontece? O sujeito comprou lá em cima, muitas pessoas entraram no mercado de fundos imobiliários em janeiro, vendeu com 30%, 40% de queda, né? Vendeu com 30%, 40% de queda, ficou desconfortável, entrou em pânico. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os fundos imobiliários ainda, né? Sobre essa questão dos FIIs, dos dividendos. Então, o sujeito entrou em pânico. Aí agora, esse pânico
custou 30% já. 30% que talvez não volte. Se a situação piorar, e eu estou esperando um comentário de vocês aqui, pode ser que os preços antigos voltem. Mas o pânico te tirou 30% que no longo prazo vão ter um impacto enorme. Tá? Eu vou agora mostrar algumas questões do mercado, petróleo, ouro, tudo, criptomoedas e já volto para cá. Então, produção, vamos lá. O mercado de criptomoedas está aí na tela. No último um mês foi excelente, vocês percebam aí, quase 50% de alta do Bitcoin, ele tinha caído, né? O ouro, a gente percebe aqui que teve uma vala também, o mercado entrou em pânico. A gente vem comentando isso, né? Agora o ouro já voltou. O petróleo, no momento, está com uma queda de quase 10%, mas vocês reparem aqui que o petróleo despencou, né, esse ano. Temos a notícia aí de que a Noruega pode, né, cortar também parte da sua produção. Volta para cá. É o seguinte, gente, o que está acontecendo no petróleo? Eu venho falando sempre, é importante que você saiba, né? Os países da OPEP, Rússia, tá uma briga no mundo, tá uma briga. Por quê? Superprodução. Nós estamos tendo uma superprodução. A estimativa que eu li aqui, mais ou menos, é que seriam necessários uns cortes aí na faixa de 15 a 20 milhões de barris por dia, né? Pelo que eu estou entendendo, já se chegou num consenso de cortes de 6 a 10 milhões, que não seriam suficientes, mas mesmo assim está difícil, porque a hora que a Rússia aceita, a Arábia Saudita não aceita, aí a Noruega está estudando, aí o México não quer, os Estados Unidos finge que não está vendo nada. Então assim, os países estão ali discutindo, entendeu? A situação está complicada, enquanto isso a Arábia Saudita vai vendendo petróleo a Deus dará aí na faixa dos $20. Então essa situação é muito tensa. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, talvez se resolva. Eu sigo comprado em muitas ações da Petrobras, apesar de que eu vendi um pouquinho com lucro. Peguei a 12, vendi a 15,50, mas eu tenho uma parte muito grande. Então o mundo está com esses tumultos, né? E principalmente na questão do ouro, foi uma situação em que eu não estava acostumado a ver, porque nos últimos anos, normalmente o ouro é aquilo, né? Estourou uma crise, o ouro sobe. Aí diminui a crise, o ouro desce. E nesse momento, na hora do pânico generalizado, o ouro também caiu. Tem algumas questões que eu quero mostrar para vocês aí, ó. Na história do coronavírus, a Espanha registrou uma queda, né, do número de mortos. A Índia aumentou a quarentena. Os Estados Unidos está com essa questão de cancelar aulas até setembro. Nova York em quarentena. Então, o grande driver, ainda o que vai guiar o mundo nesse momento, é a história do coronavírus. Não adianta, é a história do coronavírus. Aqui no Brasil, a situação está tensa, cada governador está fazendo uma coisa, e eu gostaria de passar algumas questões que eu anotei aqui para vocês. Então vamos lá. Eu acho que o pânico inicial já passou, então não sei se vocês têm um consenso, também concordam com isso. Talvez a gente chegue aqui num consenso. Eu acho que aquele pânico inicial passou, aquelas semanas ali com 3, 4 circuit breakers, um período de tempo curto, 2 no mesmo dia, todo mundo vendendo, eu acho que acalmou por enquanto, tá? O pessoal vendeu muito, ninguém olhou dividendo, ninguém olhou fundo imobiliário, que ia pagar, não ia pagar. As pessoas só vendiam. E eu acho que eu fiz boas compras. Segunda questão, preço do petróleo. Eu acho que essa semana nós teremos algum direcionamento, tá? Uma outra questão, as fábricas de alimentos. Eu li que nos Estados Unidos tiveram algumas contaminações, então eu estou querendo entender como isso vai ficar aqui no Brasil também. Ao longo da semana eu vou falar, quer dizer, Marfrig, JBS, Sadia, elas vão continuar podendo produzir normalmente? Ou uma contaminação, alguém espirrando dentro de uma unidade da Sadia, isso pode levar essa questão para os alimentos? Tem algum tipo de higienização? Então, está se discutindo isso no mundo, eu estou atento. Uma outra questão aqui é a seguinte, eu ia até fazer um vídeo à parte, mas eu queria falar logo hoje com vocês sobre isso, né? Nos Estados Unidos, muitos brasileiros começaram a comprar apartamentos naquele esquema para botar no Airbnb, em Orlando, né? Eu até vou botar uma matéria aí na tela para vocês. A valorização imobiliária leva brasileiros a comprar casas em Orlando. O que o pessoal fazia? Comprava a casa, valorizava em dólar, botava no Airbnb, pagava a prestação da casa com dinheiro do Airbnb. Algumas pessoas compraram 3, 4, 5 casas, e aí eu te pergunto, o que será dessas pessoas agora? Então, eu acho que esse momento de crise parecia um bom negócio, era um bom negócio, né? Mas esse momento de crise está fazendo a gente revisitar várias estratégias. Quer dizer,
Ninguém imaginava que você tivesse aí, no caso de Orlando, quanto tempo a gente vai ter de prejuízo para o turismo? 3 meses, 4 meses, 6 meses, mesmo quando a situação voltar a se normalizar, não vai todo mundo para a Disney ao mesmo tempo. Então vocês percebam como a situação é muito pior do que parece. Uma outra coisa que eu anotei aqui é a história do desemprego, para falar com vocês dos Estados Unidos. Olha só, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos somam 6,6 milhões, bem acima do esperado. Então, essa é uma situação tensa, a gente vem tendo essas informações, está subindo muito, é o pior cenário que já existiu na história dos Estados Unidos de desemprego, só que tem uma questão. Eu andei vendo alguns posts de algumas pessoas comparando com o Brasil. Nos Estados Unidos, a maior parte dos empregadores consegue mandar os empregados embora sem muitos custos, né? Diferentemente daqui no Brasil, né? Então, o que o pessoal está ventilando uma hipótese, né? Os americanos estão mandando muita gente embora, milhões de pessoas, né? Essas pessoas vão ficar penduradas no governo 2, 3 meses, né? Esses negócios não vão precisar fechar, porque não vão ter custo. E aí, quando a economia começar a retornar, o pessoal contrata todo mundo de novo. Isso nos Estados Unidos. Qual o problema daqui do Brasil? O sujeito tem uma padaria, não consegue demitir as 20 pessoas que ele tem, porque ele não consegue nem pagar essas pessoas, né? E aí, como ele não consegue demitir, talvez ele não sobreviva, o negócio fecha. Então, a legislação aqui, ela precisa ser discutida. Eu não quero discutir isso no vídeo, eu estou só passando para vocês a informação, porque é importante passar. E uma última coisa é que eu acho o seguinte, tá? As empresas da Bolsa, antes de eu dar minha conclusão aqui dos dois cenários, né? As empresas da Bolsa brasileira, que são um número muito limitado, né? São poucas, por exemplo, em comparação com os Estados Unidos, elas têm acesso a crédito. Então, eu acredito que a maior parte das empresas sobrevive, mesmo num cenário ruim, Algumas podem ficar pelo caminho, podem ficar, mas eu acredito, mas eu não acho, eu acredito, né? Que a maioria vai sobreviver. Porque uma Klabin, uma Suzano, uma Vale, essas empresas têm acesso a crédito. Elas têm acesso a crédito. BNDES, Itaú, Bradesco, essas empresas têm acesso a crédito. O problema é o pequeno e médio empresário. A realidade pelo Brasil é outra. Eu já visitei mais de 1.000 empresas trabalhando com financiamento. Mais de 1.000 empresas pelo Brasil, não só no local. A realidade é muito diferente. O cara da Klabin, o cara da Suzano, pega um dinheiro do BNDES com bônus para pagar não sei quando. O seu Zé da Verdureira pega dinheiro com Jorjão agiota, pagando 10% ao mês. Então, de um lado você tem BNDES, do outro lado você tem Jorjão agiota. Então a realidade é muito diferente. O cara passa lá, pega 3 cheques, leva a maquininha do UOL, parcela em 12 com o dinheiro do seu Zé. É outra realidade. Até tem um pouco agora de cooperativa de crédito, mas ainda é o agiota, o pequeno cara, o cara que troca cheque, o dinheiro do banco, pega dinheiro da família. Essa é a realidade do seu Zé. Então, eu acho que empresas como Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, podem sofrer, mas o pequeno varejo, o seu Zé, da loja da verdureira, da padaria, da loja de móveis regional, esse cara que vai sofrer muito. Essa é a minha opinião e agora eu vou finalizar esse vídeo com 2 cenários. Para falar dos 2 cenários, eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Nesses 20 anos quase que eu invisto, estudo, até quase de formado 20 anos, eu sempre percebi o seguinte, o pessoal exagera muito para cima e exagera muito para baixo. Então vou dar exemplos de exagero para cima. Banco Inter terá 200 milhões de clientes daqui a 10 anos. WEG vai vender geradores para todo mundo colocar em casa. Eu me lembro bem quando, há uns 10 anos atrás, isso, como teve a febre do SMS, saíam matérias que o pessoal estimava que as empresas de SMS iam faturar bilhões de reais com SMS, que seriam 1 bilhão de SMS por dia. Hoje em dia ninguém usa. Mas na alta você inventa tudo quanto é motivo. Agora, na baixa também. Então, por exemplo, eu já vi gente aqui, eu anotei falando, fundos imobiliários nunca mais irão pagar dividendos. O varejo vai quebrar, os bancos vão acabar. Então, eu acho o seguinte, da mesma forma como o pessoal exagera para cima, exagera para baixo. Dito isso, vamos lá. Quais são os 2 cenários que eu tenho e o que eu acho que vai acontecer? Eu acho o seguinte, o cenário de melhora.
a situação melhora aqui no Brasil, a Selic vai cair para 2, 2,5%, os fundos imobiliários podem disparar com isso, nós teremos uma migração em massa da renda fixa para a renda variável, porque são dois impactos, né? O primeiro da Selic muito baixa, na faixa de 1,5%, 2%, 2,5%, estou botando um cenário bom, tá? Positivo para isso aqui, um cenário positivo. 2,5%, e preços depreciados de ações e de fundos imobiliários, né? Então nós podemos ter uma fuga em massa da renda fixa para a renda variável no momento já de baixa. E dinheiro a rodo na economia mundial. Então, o cenário positivo seria esse. Agora, qual seria o cenário negativo, né? Esse, não se espantem, tá? Milhões de desempregados, né? As aulas no mundo inteiro canceladas nesse semestre, quer dizer, só ano que vem. Isso tem impacto sobre as mães que ficam em casa com seus filhos, gerando mais desemprego, mais problema para elas, situação dramática para quem é mãe nesse momento, um risco sistêmico aqui que eu anotei de quebra, incluindo quebra dos bancos, eu já falei isso no meu Instagram, violência disparando, violência numa coisa enorme, e um risco sistêmico, inclusive, né, levando governos a quebrarem, a não conseguirem honrar seus títulos, como está acontecendo na Argentina. Então nós temos só, na minha opinião, eu gosto de traçar 10, 15 cenários, só que eu acho que tem esses dois cenários, ou muito bom ou muito ruim, e isso tudo vai depender do andar da carruagem. Na Espanha melhorou um pouco, na Itália melhorou um pouco, nos Estados Unidos piorou, então as cartas estão na mesa. Só que eu já mostrei para vocês o custo de ficar fora do jogo. O custo de ficar fora do jogo. O sujeito que saiu da bolsa no pior momento, agora está pensando, eu podia ter pego Itaúsa a R$7, eu podia ter pego BCFF a R$57, eu podia. Então nunca vai ser confortável, eu falo isso sempre para vocês. Ou a bolsa vai estar lá em cima e você vai estar meio assim de comprar porque o preço está caro, ou a bolsa vai estar lá embaixo e você vai estar meio assim porque não é o momento. Então esses são os dois cenários, os cenários estão dados, eu espero que vocês me coloquem aqui embaixo a opinião de vocês também, se comprometendo com isso, e agora eu vou ler um pequeno parágrafo, eu espero que todos vocês estejam aí. Falando sobre desconforto e sobre momento de compra. Esse livro aqui é do Peter Lynch, investidor, investiu durante décadas nos Estados Unidos, em milhares de empresas, tinha mais de 1.000 empresas na carteira dele. E nessa parte do livro ele fala qual é o melhor momento para se comprar uma ação. Ele cita dois momentos, eu vou ler o segundo momento. O segundo período para se comprar uma ação acontece durante colapsos, pequenas quedas, movimentos bruscos, oscilações e quedas vertiginosas que ocorrem no mercado em determinado intervalo de anos. Se você puder reunir a coragem e a presença de espírito para comprar durante estes episódios assustadores, quando seus instintos lhe dizem venda, poderá encontrar oportunidades com as quais nunca sonhou e que jamais verá novamente. Vocês entenderam a força que isso aqui tem? Nunca será confortável comprar ativos durante uma crise. Mas por que o Opportunity está aumentando a posição na CVC? Por que o pessoal da Arábia Saudita comprou parte daquela Carnival Turismo, dona do metade do mercado mundial de cruzeiros? Vocês entenderam? Por que eu comprei ações e fundos imobiliários em todos os dias que nós tivemos circuit breaks? Inclusive eu falei no meu Instagram e todo dia, vai lá me seguir no Instagram, o link está aqui na descrição. Todo dia que eu faço uma compra ou uma venda, eu falo lá no meu Instagram. Mas vocês entenderam o poder disso aqui, pessoal? Nunca será confortável, nunca, comprar um ativo num momento desses. Mas o que eu vou pensar quando eu olhar para trás daqui a 5, 10 anos e perceber os preços que estavam esses ativos? A chance de ter sido um bom momento de compra é enorme. Mas o desconforto agora também é enorme. Não é fácil esse tipo de coisa. Mas tá aqui, ó, uma lição de quem tá, sei lá, 50 anos nesse negócio. Espero vocês lá no meu Instagram. Espero o comentário de vocês aqui. Vai melhorar ou vai piorar?
E é isso aí, galera. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.